Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá então finalizar mais um PET, né? A última semana, semana 4. Espero que vocês tenham feito todas as outras, né? Sem deixar acumular, não é mesmo? Então, olha, esta semana em geografia nós vamos falar sobre a reforma agrária, né? A luta pela terra. Então, como o texto é bem pequenininho, eu vou ler com vocês o texto. Combinado? Então, olha, reforma agrária. Desde os anos 1950, se discute no Brasil a reforma agrária, que consiste na ideia de reorganização das propriedades do meio rural, visando a distribuição mais igualitária da terra. Pode-se dizer que a reforma agrária visa a mudança na estrutura fundiária do país, efetuada pelo Estado com a desapropriação de grandes fazendas improdutivas e a distribuição de lotes de terras a famílias camponesas. Então, vocês já viram, né, nas semanas anteriores sobre essa questão fundiária, essa questão da desigualdade, né, da distribuição de terras em nosso país. E aí, então, vem falar que a reforma agrária, né, é um planejamento aí de uma reorganização dessas propriedades rural, né, aonde, então, vai desapropriar aquelas grandes fazendas que não estão produzindo nada, né, que não estão plantando, que não estão cultivando e nem criando nenhum tipo de animal, e vão distribuir, né, em lotes de terras aquelas famílias camponesas que não possuem terras. Essa política, pessoal, já foi adotada em vários países, como o Japão e a Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, país que possui a maior produção agropecuária do mundo, predominam de forma absoluta as propriedades familiares e não os latifúndios, né? Então já tem uma maior reorganização aí dessas propriedades do meio rural. Apesar de intensamente discutida e de terem sido criados órgãos governamentais que deveriam implementá-la, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a reforma agrária nunca foi amplamente executada no Brasil e se deu apenas de forma parcial. A evidência da falta de ampla reforma agrária encontra-se na persistência e até agravamento da enorme concentração na propriedade fundiária, né? Então, há uma dificuldade aí de colocar ela em prática, né? Uma vez que nós temos aqui grande porcentagem da população, né, que não possui terras, e uma pequena porcentagem aí da população possui a maior parte das terras. A realização da reforma agrária no Brasil ela é lenta, porque existem inúmeros obstáculos, como fortes interesses contrários, né, dos grandes proprietários rurais, né, eles têm aquele interesse de não deixar a reforma agrária, então, ir para frente, né, porque eles são os grandes proprietários e muitas vezes as terras deles são improdutivas, por dificuldades jurídicas, né, corrupção e o alto custo de manutenção dos assentamentos para o governo. Uma reforma agrária, então bem feita, não se resume apenas em desapropriar as terras improdutivas e distribuí-las aos trabalhadores. É preciso haver um financiamento com juros baixíssimos para a compra de adubos, sementes, máquinas e outras coisas. Então, é preciso que o governo também contribua desta maneira, né? Por falta destas condições, então, vários projetos de reforma agrária fracassaram no Brasil. Ficou claro, pessoal? Bem fácil, né? Espero que sim. Então, olha, vamos lá para as atividades. Na atividade 1, pede para você escrever no seu caderno, com suas palavras, o que é a reforma agrária e quais os benefícios a reforma agrária traz para a sociedade. Né? Então, já foi dito aí logo no início do vídeo, vocês podem voltar aí, né? Tem no texto também.
Na questão 2, fala o seguinte: no Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Cite os principais fatores que impedem a sua realização. Então, já foi citado aí no texto, né? Só vocês colocarem aí quais são os principais fatores que estão impedindo a realização, né, de uma ampla reforma agrária. Na questão 3, pede para vocês observarem esse mapa da distribuição de terras no Brasil. Tá? Então, vocês vão analisar o mapa, ó, onde fala aqui ó, que 60% ou 5,6 milhões de propriedades rurais. Então, olha a quantidade. 27% aqui, né, são as áreas urbanas, unidades de conservação e outras áreas públicas. 13% os povos indígenas, viu? Então, ao observar este mapa, o que você diria sobre o uso da terra no Brasil? O que mais chama a sua atenção? Então, essa é uma questão pessoal, né? O que que você diria aí sobre o uso da terra no Brasil? O que que mais está te chamando a atenção aí neste mapa? Combinado? 4. Observe o selo de identificação da participação da agricultura familiar, CIPAF, e responda em seu caderno a questão. Então, esse selo aí, gente, vem nos rótulos, né, das empresas que participam aí desta agricultura familiar, viu? Qual é a participação da agricultura familiar no seu município? Sua família faz parte desse projeto? Conte sua experiência. Então, qual é a participação aqui da agricultura familiar em Araújos, né? Nós sabemos, por exemplo, que a merenda da escola tem uma porcentagem que é comprada da agricultura familiar, né? É um exemplo. Sua família faz parte desse projeto? Sua família, então, faz parte da agricultura familiar? Vocês vão contar a experiência de vocês. Combinado? Correto, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês até às 17 horas. Beijos no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.